Olá amigos, viajantes sobre rodas, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo técnico para você. E o assunto é bem legal, bem interessante, é câmbio automático versus câmbio manual. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um, a utilização, para que eu vou querer ou uma situação ou outra situação. Lembrando que a gente vai comentar a respeito do câmbio puramente automático e do manual. Os câmbios automatizados são outra história e o câmbio CVT também. Então são dois outros modelos de câmbio que posteriormente a gente vai comentar, mas hoje é o puramente automático mesmo e o manual. O pessoal confunde muito o automático, acha que todo câmbio que você não precisa ficar trocando de marcha ele é automático, mas não é. Tem os modelos automatizados e CVT também, que é a estrutura do câmbio é completamente diferente do câmbio automático. Então hoje vamos tratar do câmbio manual e câmbio puramente automático. Exatamente. Uma das coisas que as pessoas mais compram o câmbio automático, né, é a questão do conforto. Não ter que trocar de marcha, né, não ter que se preocupar em redução de marcha ou aumentar, principalmente nas grandes cidades, aquele trânsito pesado, aquele negócio que você tem que ir, vai e para, né? Ou até mesmo viagem longa, hoje, né, com os pilotos automáticos, fala para você vai lá, clica no botãozinho, 100, 110 km por hora, dependendo da rodovia, e você esquece. Você só vai ter que acionar o freio aí, caso, né, tenha que fazer uma redução por algum motivo, algum obstáculo que entrou na frente, ou pedágio, coisa do tipo, e o consumo também fica muito bom, conforto, é quem mais busca conforto e segurança também, porque o câmbio automático também traz segurança. A partir do momento que você não tem que ficar fazendo a troca de marcha, é uma coisa a menos que você tem que pensar. Por exemplo, às vezes uma frenagem de emergência, você junta no freio, o câmbio automaticamente ele já vai reduzir para a marcha certa. Se você precisar frear forte e já sair rápido, ele já está na marcha correta. Já o câmbio manual, se o piloto aí não tiver esperto, imagina, ele está em quinta, tem que fazer uma frenagem brusca. Se ele esquecer de pisar na embreagem, já morreu o motor. A maioria não vai saber reduzir também, né? Se ele tiver que sair rápido e o motor morreu, ferrou. E mesmo se ele pisou na embreagem, vamos dizer assim, né, não deixou o motor morrer, até ele colocar primeiro e sair de novo. Então, se não for um piloto muito experiente, vamos dizer assim, né, tem aqui a grande maioria hoje que a gente vê, o pessoal que anda, né, nas rodovias, nas ruas, não são pilotos, são motoristas. Vão ter dificuldade numa situação de emergência. Situação normal, ok, mas situação de emergência, o câmbio automático vai ter. Que não é algo que acontece direto, né? Exatamente, só não treina esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Bom, um ponto ruim, vamos dizer assim, do câmbio automático é a questão do consumo de combustível. Infelizmente, devido aos componentes dele, ele tem uma perda na entrada da rotação do câmbio. Existe um componente no câmbio automático chamado conversor de torque, que ele faz uma das funções da embreagem, que é a questão do arranque do carro. A embreagem ela faz duas funções no câmbio manual, né? A troca de marcha e o arranque. No caso do câmbio automático, quem faz a função do arranque é esse conversor de torque. Então a transferência do torque da rotação do motor para o câmbio é através desse componente, ele funciona através de pressão de óleo. Então, por conta do funcionamento dele, você tem uma perda que pode chegar até 10% da rotação que sai para o motor, que entra dentro das engrenagens lá do câmbio. Então esses 10% eles refletem também um pouco na questão do consumo de combustível e também do desempenho, tá? Infelizmente você perde, todo mundo que tem um câmbio automático sabe que na saída ele é um câmbio um pouquinho mais lerdo do que um manual. O manual você segura na embreagem, que sai mais forte, solta a embreagem mais forte. O automático não tem isso. Porém, em contrapartida, o que acaba acontecendo? Os câmbios automáticos hoje evoluíram muito tecnologicamente. Então você pode observar no mercado que a grande maioria dos câmbios automáticos atuais, eles possuem 6 marchas. Então por conta desse escalonamento do câmbio, a gente talvez tenha ainda a diferença do consumo, mas seja um pouquinho menor do que num passado aí que os câmbios tinham 4 marchas e o consumo era muito diferente mesmo. Entra também uma outra questão, pessoal. Se você é um motorista leigo, que dirige ali bem também no trânsito, estou falando que dirige mal, mas que você não tem a ciência do momento de trocar de marcha, nesse caso, se você troca a marcha muito errado no câmbio manual, talvez o câmbio automático faça com que seu carro fique mais econômico. Sim. Agora, se você é um cara que sabe sentir o motor, trocar a marcha no momento correto, com certeza o câmbio manual vai sempre ser mais econômico, tá? Então prestem bem atenção nisso, você que tem um carro manual que quer que ele consuma menos combustível também, tente entender a hora da troca de marcha. Eu vou deixar uma pequena dica para você. Olha a especificação técnica do motor do seu carro, veja a rotação que ele atinge o pico de torque. É por volta dessa rotação que é o ponto certo para você trocar de marcha e economizar combustível, né?
Exatamente, com essa questão que você comentou da evolução do câmbio automático, não dá para se comparar o câmbio automático de hoje atual com os mais antigos, principalmente os que eram 4 marchas ou até 3 marchas, bem mais antigos, né? Houve uma evolução, diminuiu-se muito o tranco, o carro ficou muito mais esperto, mas infelizmente ainda a gente tem essa questão de perda de potência e um pouco de perda de consumo. Mas se a gente balancear o conforto e um pouco mais do consumo, a gente vai ver que acaba sendo irrisório essa situação. E a mulher adora, né? A mulher adora. As mulheres, é difícil, principalmente. Cara, depois tirar da mulher. A gente ainda tem aquele negócio, os homens, gostam de cambiar o câmbio, mas eu particularmente, hoje, todos os meus carros, se possivelmente ter automático, eu vou ter um carro automático. Eu comprei um carro automático, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Tô ficando velho e vai perfeito. Eu também tô... Para questão de conforto é melhor, né? Para questão de uso esportivo realmente não é legal. Não se encaixa perfeitamente, tá? Exatamente. Só que o único outro probleminha que a gente tem em relação à transmissão automática para manual é a questão da manutenção, né? A manutenção da transmissão automática requer pessoas especializadas para estar fazendo, que são poucas hoje no mercado em relação a um câmbio mecânico. E a gente tem a questão da troca de óleo, né, Canário? Que tem que fazer uma troca periódica, alguns modelos, e é um negócio um pouco caro e tem que saber fazer. O Canário vai explicar melhor. Exatamente. O câmbio manual, ele não precisa da troca do óleo, você só repõe com o tempo. E se não tiver nenhum vazamento, você vai ter que repor a cada 60, 70 mil quilômetros, pôr um pouquinho de óleo lá dentro, porque ele não é um componente que sofre tanto aquecimento. Quando a gente passa para o câmbio automático, além do óleo sofrer um aquecimento, ter desgaste, o óleo ele faz parte do funcionamento do câmbio. É o mesmo óleo que lubrifica, que refrigera o câmbio automático, é o óleo que vai fazer o engate das marchas. Então é um fluido muito mais tecnológico e ele sofre muito mais desgaste. Então você tem que manter essa troca regularmente, seguindo as especificações do manual técnico, e tem que ser feita uma oficina que o cara saiba fazer. Por quê? Porque para você medir o nível do óleo do câmbio automático tem procedimento, não é só puxar vareta, como muita gente e muitos mecânicos aí fora acham, tá? Então você tem que ligar o motor, deixar o motor funcionando para o óleo ficar circulando dentro do câmbio, e durante esse procedimento você mede o nível da vareta. Então é um câmbio que exige uma atenção maior na manutenção. Se você não fizer essa manutenção preventiva e tiver que fazer uma correção, trocar uma marcha, quanto mais ou menos você acha que gasta? 10, 13, 15 mil reais, dependendo do câmbio. Um detalhe que o Canário falou, o óleo é extremamente tecnológico. Existe o óleo específico para cada tipo de câmbio, tome muito cuidado com isso, não é qualquer óleo. Tem um documentário muito interessante de câmbio CVT, se você procurar aí no Google, que os caras, quando foram desenvolver o câmbio CVT, você assistiu esse documentário, o óleo certo para esse câmbio demorou 8 anos para ser produzido. O câmbio, o tempo total para fazer com que ele funcionasse no carro certinho, demorou cerca de 10. O óleo demorou 8. Aí o cara vai trocar o óleo, é caro, já avisando que uma troca de óleo de câmbio automático é caro. Lógico que tem uns que é mais, outro menos, dependendo do volume. O litro é caro e o volume é alto, né? O volume é alto. E aí o cara fala, não, é muito caro, coloca um mais barato, coloca esse que é mais barato. Gente, o prejuízo vai ficar caro. O câmbio automático ele é mais robusto do que o câmbio mecânico, até em termos de estrutura, ele vai aguentar, para aguentar muito mais. Só que ele tem esse detalhe que você tem que verificar no manual do proprietário, qual o tempo de troca. Tem uns que a troca é muito alta, não é que sim que é a troca igual a troca de óleo do motor, né? 40, 60 mil quilômetros, alguns modelos 80 mil quilômetros. Então, verificar. E às vezes tem que trocar o óleo e o filtro em alguns modelos, né? Exatamente, se você não trocar o filtro também, é que nem aquela questão que a gente comenta sempre, né? Você vai fazer o café, coou o café, dá uma limpadinha ali só, mantém o mesmo filtro, vai fazer o café de novo? Não, tá? Todo o sistema que tem óleo e tem filtro, toda troca de óleo você tem que substituir o filtro também. Exatamente. Porque ele que vai reter as partículas, né? Nem todas as partículas ficam no óleo quando você remove ele. O filtro vai saturando. Original. Exatamente. Original, não é filtro paralelo. Aí você vai falar, meu filtro é muito caro original. Porque ele filtra. O paralelo não filtra, por isso que ele é barato. Ele não tem o mesmo papel, elemento filtrante, a mesma quantidade. Então lembrar, pessoal, toda vez que vou fazer manutenção, olhar no manual do fabricante e vou colocar as peças originais. Tá? Perfeito. Bom, quanto à operação, a gente vai comentar alguns cuidados que a gente tem que ter, tanto com o câmbio manual quanto automático, para ele ter uma boa durabilidade. Primeiro, o câmbio automático, nós não podemos movimentar a alavanca com o carro em movimento. Se eu for estacionar com o carro para frente e para trás, ficar mudando entre ré e frente, que é o R e o D, né?
ele começa a dar muito tranco no motor e isso acaba prejudicando os coxins, os suportes de borracha do motor. Então muitos carros aí de grande porte, eles acabam tendo bastante problema com isso, porque o tranco do motor, por ser um motor maior, ele acaba arrebentando todos os coxins do motor. Então é um dos cuidados que a gente tem que ter em relação aí ao câmbio automático. Outro detalhe, que o carro em movimento, eu não posso desengatar ele, soltar na banguela, né, que nem o pessoal fala com o câmbio manual. Nem no câmbio manual deveria fazer isso. Exatamente. Porque na hora que eu volto o engate, o câmbio ele demora para reconhecer a condição que ele está e vai acabar dando tranco, podendo até, se você caso você errar e colocar no R com o carro indo para frente, vai virar uma salada dentro do seu câmbio, vai arrebentar tudo. Então o câmbio automático é o câmbio para você engatar ali e deixar ali, de qualquer jeito, tá? Deixa ali, ele funciona sozinho e boa, tá? Então esse é o detalhe. Segundo ponto é em subidas, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Não ficar segurando muito o carro no acelerador em subidas, tá? No caso do câmbio automático, senão a gente só superaquece pelo conversor de torque o óleo, e superaqueceu esse óleo, é que, como o Canali já falou, é um óleo que faz tudo, ele vai perdendo viscosidade, vai ficando cada vez mais fino e pode ser que ele não cumpra o papel dele de forma correta se você ficar fazendo isso de maneira constante. Então chegou na subida, pisou no freio, solta o freio, o carro automaticamente não desce. Quando você solta o freio, demora para descer até 30 graus, ele suporta o peso do veículo só com a marcha lenta do motor. Então se você tirou o pé do freio e encostou no acelerador, já é mais do que o suficiente. Só voltando uma questão da troca de marcha, lembrando que só é possível você fazer essa troca de marcha naqueles carros que tem a opção de mecânico, né? Isso. Você troca de marcha manual. Aí nessa opção de drive para mecânico, a gente pode fazer o carro em movimento. Sim. Fora isso, se o seu carro não tiver essa opção, né, o botãozinho, ou chama de pedal shift, aí você coloca lá no M, normalmente é mecânico, né, que você escolhe. Então do M pro drive, que é o D, beleza. Fora isso, não pode de jeito nenhum. Inclusive tem câmbio que desarma o câmbio inteiro se você colocar em marcha errada por segurança. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E câmbio automático, mais algum só isso mesmo? Cuidado? Acredito que só a carga também, cara. Reboque. Pessoal que quer levar reboque com carro automático, muito cuidado com o peso máximo que seu carro pode suportar, inclusive se seu carro pode levar reboque. Que saiu alguns modelos novos aí no mercado, que você olha no manual, o carro não pode ter reboque. Inclusive teve gente que tomou multa porque colocou engatinho no carro, que no manual fala que ele não pode rebocar. Então, se você colocou um peso excessivo em um carro automático, a gente pode estar danificando as embreagens da troca de marcha e fazendo com que a durabilidade desse câmbio se torne bem melhor. Então, muito cuidado com o reboque. E no caso do câmbio mecânico, será que tem tudo esse monte de coisa? Sim, tem até um pouquinho mais. Por quê? Algumas coisas a gente já sabe, que já conhece da autoescola, né? Que é a questão de descansar o pé na embreagem. Isso a gente não pode fazer, porque você superaquece o disco da embreagem e compromete a vida útil dela, podendo em 1 km, 2 aí, se acabar com a embreagem do seu carro. Então, nunca descanse o pé na embreagem. Outra coisa também, você não pode descansar o pé, não pode descansar a mão em cima da alavanca do câmbio. Isso exerce um esforço excessivo no garfo de engate que fica lá dentro do seu câmbio e vai acabar desgastando esse garfo. Então com o tempo o carro vai começar a escapar a marcha que você engata ou ter dificuldades na hora de engatar. Igual aquele tiozão do caminhão, né? Bota-se a mão na alavanca assim só. Exatamente. Não pode. O peso da sua mão vai danificar o câmbio. E outro ponto, do mesmo jeito que o câmbio automático, a gente não pode ficar segurando o carro na subida com a embreagem. Isso aí vai acabar também comprometendo a vida útil da embreagem. Garantindo isso, fazendo toda essa operação direitinho, o câmbio manual do seu carro é para durar muito mais do que o motor. Sim. Tá? E o automático, mesma coisa. Então, a ideia é o que é? Câmbio automático dá muito defeito? Dá se você não cuidar. E o mecânico também. Mecânico. Deixar raspar a marcha, né? Não esperar o tempo certinho entre embreagem e troca de marcha, ficar forçando a entrada, vão deteriorar o câmbio mais rápido. E lógico, qualquer um dos dois sistemas, se apresentar algum tipo de problema, leve numa oficina aí de alguém de confiança, algum profissional especializado, exatamente, sempre alguém que saiba o que está fazendo, que não seja um trocador de peças, e sim um técnico que entenda, faça um diagnóstico perfeito. E já repare, que a gente tem que lembrar que todos os veículos, carro, moto ou bicicleta, são conjuntos mecânicos, e todo conjunto mecânico, quando um componente começa a apresentar um problema, se a gente não repara esse componente, ele começa a refletir nos demais componentes, diminuindo a vida útil do conjunto. Então aí não adianta só trocar uma peça que começou a dar problema, que se eu trocasse ela, o conjunto ficaria bom. Você vai ter que trocar
todo o conjunto. É aí que fica caro e aí que o pessoal não entende, né? Ah, eu troquei a peça, ela durou, no carro original, ela durou 10 anos, agora eu troquei e durou 3 meses. Por quê? Porque o conjunto mecânico está com problema, não é só ela que trabalha sozinha, tá? Perfeito. Pessoal, então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. No próximo a gente vai falar também carro, motos e bicicletas e viagens. Sempre. Um abraço, Até. pessoal.